Teologia não existe nenhuma que seja canônica. Não existe teologia canônica. Só existe um cânon, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, sim. Tudo que deriva dali tem o signo do pecado, não só por maldade, mas inclusive involuntariamente. Você pode errar involuntariamente. Sim. Por exemplo, você pega a edição desse livro do comentário de 1 Coríntios, do Gordon Fee, que foi lançado pela Vida Nova. Ele abre o livro falando que ele fez essa reedição do livro porque ele considerou as várias coisas que ele tinha errado nas edições anteriores do livro, porque ele tinha se baseado numa tradução da NVI que era ineficaz. Ou seja, a gente no exterior, os teólogos assumem que eles erraram. No Brasil, você não pode mudar de pensamento. Você não pode assumir que errou, você tem que ficar defendendo o erro. Porque é feio, é quase que se você fosse um autor inspirado, canônico, que você não erra. Então, assim, não só pedante como imbecil. Desculpa eu falar, parece agressivo, mas é pedante, porque é uma falta de humildade incrível, de não reconsiderar o que se falou, que você estava equivocado, mas você não estava equivocado por maldade, pelas informações que você tinha na época. Sim. Mas é imbecil quando você quer negar que você disse essas coisas, quando você escreveu essas coisas e agora você mudou seu pensamento. Então, assim, o que é ensinado é isso, é uma imutabilidade teológica. E essa imutabilidade teológica ela é idolátrica, Valmir. Ao final das contas, ela é uma imutabilidade idolátrica. Despreza o fator É idolatrando ideias, idolatrando personagens que escreveram teologias lá no passado. Toda idolatria é pecado, né? É demoníaca. Até a idolatria das ideias das e das ideias. pessoas. E a autolatria é pior ainda, quando o cara se auto-idolatra. A gente está amadurecendo, né, no desenvolvimento dos pensamentos, né? Você pode ter muita coisa que você defende hoje, que você, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo, vai crescendo, e você vê que você erra em muitas coisas. Eu acho que isso é maturidade. É natural. Né? Natural, exatamente. A gente estava comentando ontem, né? Ontem. Eu estou dando uma lida sobre a nova perspectiva. Paulino James Dunn, naquele livro dele, lá, quase 1000 páginas, ele passa quase que metade do livro só reformulando uma série de coisas. E umas partes eu acho interessante que ele disse assim, olha, a partir das críticas, eu pude pensar melhor sobre essa parte aqui. Ou seja, ele está reconstruindo o pensamento dele a partir das críticas, sobre coisas que ele nem tinha pensado. Que outros colegas viram, ou seja, gargalos, equívocos epistemológicos, equívocos teológicos, equívocos metodológicos, que você sabe que acontece, que os colegas viram e observaram, e a crítica pode ser inclusive ácida, mas ela tem um aspecto construtivo. Sim. Então eu acho que isso é extremamente importante e nós deveríamos aprender com os gringos nisso. Eles fazem isso. Sim. Eles leem uns aos outros. Por exemplo, é comum lá uma pessoa dar o manuscrito dela para você ler, para você dar as suas opiniões, para você dar os seus... E eles até dizem assim, eu acho até bonito, quando dizem assim, olha, pelos acertos vocês deem os créditos ao Valmir, mas pelos erros vocês culpem a mim. Você já leu isso aí? Já, muito. Só que no Brasil não se faz isso. Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente precisa desenvolver uma cultura diferente no Brasil, de cooperação, de a gente se ajudar, de a gente crescer juntos. Mas a gente não tem essa cultura aqui ainda, infelizmente. A ideia de uma teologia que seja irênica, né? A Irênica. ideia de pacificadora, de contributiva, na ideia de comunidade. Pode haver crítica, pastor Sim, Valmir, eu também acredito. Pode haver crítica. Eu acho que é importante. Só que ela tem que ter um caráter construtivo, não destrutivo. Entendeu? Sem espantalhos. Sem espantalhos, sem criar espantalhos. Porque, por exemplo, você pode discordar de uma pessoa, mas você tem que entender primeiro o que ela está dizendo para você discordar. Tem gente que discorda sem nem ter entendido o que é que está sendo dito. E tem gente que, como diz o Kevin Van Hooser, né, naquela obra dele, há um significado nesse texto, existem pessoas que propositalmente não querem entender. Porque é interessante para elas distorcer o que você está dizendo, criar um espantalho para acabar com você. É que tem gente que discorda por amor à discórdia, né? E outros discordam por amor à verdade, sabe? Que aquilo não está certo. E ele... Exatamente.